Amém, amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Amós, capítulo de número 4. Livro de Amós, capítulo de número 4. Nós vamos continuar, tá? A nossa série de mensagens sobre a justiça de Deus. E a gente vai fazer a leitura do versículo 6 ao versículo 11. Amós 4, de 6 a 11. Na mensagem passada nós vimos, aliás, só para contextualizar, Amós é um livro datado ali por volta do século VIII a.C. Então a gente está num período de auge da monarquia do Reino do Norte. Como eu comecei dizendo para os irmãos, período de prosperidade, de paz, de alargamento de fronteiras, mas de extrema corrupção. O rei é corrupto, o povo é corrupto e ninguém ali se interessa em buscar a Deus verdadeiramente. Nós começamos o capítulo 4 com a profecia criticando as mulheres, chamando-as de vacas de Bazã, que estavam sendo engordadas para que o inimigo viesse as levasse como prisioneiras, criticando os nobres de Israel, ou seja, os maridos dessas mulheres que faziam tudo o que elas queriam, e na mensagem passada, mais especificamente, o culto deles foi reprovado. E por que o culto desse povo foi reprovado? Porque era um culto hipócrita, ou seja, baseado em falsidade. As suas ofertas, os seus dízimos, a sua adoração eram vãs. Eram vazias, tá? Sem espiritualidade, sem vida transformada, sem vida no altar de Deus, verdadeiramente. Agora nós vamos continuar. Versículo de número 6 diz assim: Fui eu mesmo que dei a vocês os estômagos vazios em cada cidade, e falta de alimentos em todo lugar. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltava 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra, em busca de água, sem matar a sede. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes, castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem. Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada. Deixei que capturassem os seus cavalos. Enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas das suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram com um tição tirado do fogo, e mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, diante desse texto, queremos, ó Deus, pedir a tua ajuda, o teu auxílio para poder, ó Deus, compreendê-lo. E nós assim, ó Deus, o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amados, como disse na mensagem anterior, nós fomos alertados por meio da profecia sobre o problema da hipocrisia, ou seja, de apresentar no altar do Senhor um culto vazio. Agora, nós somos alertados acerca do problema da teimosia. Se vocês perceberem, a profecia ela vem quase que de forma poética, repetindo ao final de determinados versos uma mesma porção de palavras, que resumidamente diz assim: e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Por diversas vezes o Senhor explica dos seus feitos, explica das suas ações, mas o texto diz: e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, diz o Senhor. Eu queria começar esse sermão com uma pergunta, e a pergunta é: qual será a diferença entre perseverança e teimosia?
qual será a diferença entre perseverança e teimosia? A diferença é que perseverança é a insistência em fazer o que é certo, mesmo diante dos desafios, das dificuldades, dos problemas, das incertezas, nós continuamos perseverando. E por isso a palavra diz que aqueles que perseveram são bem-aventurados. Teimosia, por outro lado, é a determinação em continuar fazendo a coisa errada, mesmo diante dos avisos, mesmo diante das comunicações, mesmo diante dos apontamentos que diz assim, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, e a pessoa continua de forma insistente fazendo o que é errado. É por isso que enquanto a pessoa que persevera é bem-aventurada, a pessoa que teima está caminhando para a sua própria destruição. Em Amós 4, de 6 a 11, nós somos apresentados a esse discurso de um povo teimoso, de um povo de duro coração. O Espírito move o profeta a falar assim para com a nação de Israel, mas também a falar a cada um de nós. E ele pode nos ensinar duas coisas. A primeira é que Deus não desiste do seu povo. Amém? Por mais que sejamos teimosos, por mais que sejamos cabeça dura, coração duro, mente dura, o Senhor está insistentemente tentando corrigir-nos. O Senhor está movendo literalmente céus e terra para que nós possamos aprender de uma vez por todas a sua lição, a sua palavra e aprender a temer o Senhor. É isso que Deus faz nesses versículos que a gente acabou de ler. Se os irmãos perceberem, o versículo 6 fala sobre fome. O versículo 7 e 8 fala sobre seca. O versículo 9 fala sobre uma colheita mal sucedida. O versículo 10 sobre derrota militar. E o versículo 11 sobre quase destruição. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o próprio Senhor é o agente por trás dessas coisas dentro do seu povo. O Senhor usa essas situações que são climáticas, que são civis, que são políticas, que são da natureza, mas que são também da relação com outras pessoas, para ensinar o seu povo. Mas como eu disse lá na introdução, depois de cada uma dessas coisas, nós vemos o refrão repetindo-se insistentemente. Todavia, o povo não se voltou para o Senhor. Contudo, vocês não se voltaram para mim, segundo a minha versão. Sabe, o Senhor ele não está fazendo com que as coisas que nos aconteçam sejam simplesmente para o nosso mal, sejam simplesmente para que a gente possa se esquecer dele ou achar que ele não está olhando para nós. Não, pelo contrário, o Senhor usa esses infortúnios, o Senhor usa essas dificuldades, o Senhor usa esses problemas para nos instruir, para nos ensinar e para fazer-nos aumentar a nossa fé. O Motier quem diz o seguinte: a Bíblia retrocede diretamente ao agente divino, do qual todas essas coisas vêm, e através de cuja vontade todas elas acontecem. Ou seja, o Senhor é o soberano pela calamidade, o Senhor é o soberano pela seca, o Senhor é o soberano pela falta de colheita, o Senhor é o soberano pelo inimigo que vem destruí-los, o Senhor é o soberano sobre o mau cheiro dos mortos que mataram os seus jovens, o Senhor é o soberano sobre todas estas coisas, e por isso elas são colocadas aqui como sempre em primeira pessoa, porque o versículo vai dizer: vos deixei com dentes limpos, retive de vós a chuva, feri-vos com o crestamento e a ferrugem, enviei peste contra vocês e subverti algum dentre vós. Tudo em primeira pessoa. Eu vos deixei com dentes limpos, eu quem retive a chuva de vós, eu quem feri-vos com ferrugem, eu quem enviei a peste contra vós e eu que subverti. E quem é este eu, ou eu lírico por trás dessa poesia? É o Senhor, o nosso Deus, agindo através da natureza ou através das outras sociedades humanas para chamar a atenção do seu povo, para que o seu povo
possa voltar-se para o Senhor. É como alguém que diz, espera, deixa ele sofrer ali um pouquinho, para ver se, quem sabe, ele se lembra de mim. Ele se volta para mim. Ele vem de novo ao meu encontro. Mas é triste porque em nenhuma dessas situações o povo voltou. Pelo contrário, nós vemos a repetição do refrão: contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Contudo, não voltastes a mim, diz o Senhor. Israel teimou em não acolher as correções de Deus. Irmãos, o que é pior do que passar por uma tragédia? Passar por uma tragédia esquecendo-se de Deus, sem a ajuda de Deus, sem a mão poderosa do Senhor. O que é pior do que viver um tempo ruim, um tempo difícil, se não for passar por isso sem a presença de Deus. É muito triste quando uma família, quando uma pessoa, ou quando a própria igreja do Senhor, ou no caso de Israel, a nação, faz pouco de Deus, ao ponto de Deus dizer: vocês não se voltaram para mim. Vocês não se lembraram de mim. Deus não desiste de corrigir o seu povo, mas Israel se esqueceu até então do Senhor. E isso só reforça o que foi dito anteriormente. Aquele culto deles no templo, aquela oferta deles diária, aquela apresentação de dízimo de 3 em 3 meses, quando a lei dizia que era anual, mostrava que eles não estavam interessados em Deus, mas no ego deles e no fato deles quererem aparecer-se diante do Senhor. Porque a adoração requer conversão, e não há como adorar sem ser convertido verdadeiramente. Precisamos suplicar a Deus que mude o nosso coração e que diante das dificuldades nós busquemos a Ele ainda mais. É Jeremias quem nos lembra, no versículo 18 do capítulo 31. Senhor, castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado, mas converte-me e serei convertido, porque Tu és o Senhor, o meu Deus. Deus insiste em corrigir-nos. Por isso mesmo que o sofrimento não é ocasião para questionar a Deus. A maneira como lidamos com o sofrimento na nossa vida demonstra a nossa fé. E se no sofrimento nós questionarmos a Deus, nós vamos considerar Deus como errado. Então, se não é para questionar, é para fazer o quê? É para se prestar atenção e ouvir melhor a voz de Deus. Porque Deus muitas vezes usa o sofrimento para falar ao nosso coração, que se torna sensível à sua voz naquela hora. Afinal de contas, quanto mais nos esquivamos de sofrer, menos conhecemos a Deus. Quanto mais nos esquivamos de sofrer, menos conhecemos a Deus. É por isso que não podemos jamais nos esquecermos do Senhor, porque o Senhor é quem cuida de nós. Afinal de contas, somente quem chora é que pode ter as lágrimas enxutas. Somente quem adoece é que pode dar testemunho de cura. Somente quem passa por tempos de dificuldade, tumulto e guerra é que sabe celebrar a paz. Somente quem foi machucado pelas forças do caos sabe reconhecer quando o Senhor coloca tudo em ordem novamente e louva e agradece ao Senhor por tudo isso. Hoje, durante o momento missionário, foi mencionada uma frase sobre oração de um pastor batista norte-americano chamado John Piper. Esse mesmo pastor, em 11 de janeiro de 2006, tornou público um câncer de próstata, com o qual ele foi diagnosticado. E mais do que isso, ele escreveu um artigo sobre este câncer no qual ele foi depois operado, foi curado, graças a Deus, e continua até hoje aí vivo e atuante. Mas o nome desse artigo era assim: não desperdice o seu câncer. E aí ele detalha 10 motivos para qual ele pensou sobre isso. E o primeiro ele diz assim: você desperdiçará o seu câncer se não o considerar como sendo algo planejado por Deus. Você desperdiçará o seu câncer se não o considerar como algo sendo planejado por Deus. E eu lembro-me da frase de Jó, dizendo para a sua esposa: mulher, recebemos o bem de Deus, porventura também
não receberíamos o mal? Ou será que os nossos corações estão tão acostumados só com as bênçãos que quando o dia ruim chega, que quando a dificuldade chega, a gente não vai receber? A gente vai se recusar a aceitar. A gente vai dizer que aquilo não é a vontade de Deus, sendo que nada acontece se não for por sua vontade ou permissão. Ele continua dizendo: você desperdiçará o seu câncer se acreditar que Satanás e não Deus é quem tem a última palavra. Você desperdiçará o seu câncer se não buscar a cura em Deus antes de buscar na medicina. A quem recorremos quando estamos doentes, enfermos? E aqui não é uma mensagem de não buscar os recursos humanos, mas em primeiro lugar precisa estar o Senhor, a sua vontade, a sua ação. Você desperdiçará o seu câncer se não considerá-lo como uma dádiva de Deus para você. Para que talvez você possa parar um pouco a sua rotina e ter mais tempo com o Senhor. Você desperdiçará o seu câncer se não usar para crescer na santidade, para estar mais tempo na presença de Deus. Você vai desperdiçar o seu câncer se deixar que ele o torne mais amargo, ao invés de ser uma pessoa mais compassiva. Você vai desperdiçar o seu câncer se perder a oportunidade de testemunhar da esperança que há em Cristo. Você desperdiçará o seu câncer se perder de vista a esperança do céu. Você desperdiçará o seu câncer se tratar o pecado tão levemente quanto antes. E você desperdiçará o seu câncer se falhar em usá-lo para aprofundar na confiança que só você pode ter em Deus. O fato é que, de fato, só o Senhor pode trazer sobre nós o tempo bom, o tempo mau, o refrigério, a calma, a tranquilidade e tudo no seu devido tempo. Uma vez que a nação de Israel, passando por tudo que passou, não se voltou para o Senhor, nós, tendo eles como exemplos, precisamos nos voltar o quanto antes. De todo o coração, de toda a mente, com todo o nosso amor e com toda a nossa alma, receber o bem, receber o mal, agradecer a Deus por tudo, mas se voltar, não como alguém que é teimoso, mas como alguém que é temente. E por falar em alguém que é temente e teimoso, eu me lembrei de uma outra coisa, uma canção. Eu conheci ainda pequenininho, de um cantor chamado Paulo André. Ele é um cantor da Assembleia de Deus. Eu vou pedir o Marcos Sanieri para colocar essa canção e a gente vai pensar um pouquinho no que ele diz, porque tem tudo a ver com isso, com esse teimoso, temente, que muitas vezes somos nós, os crentes, que dizem crer em Deus, mas que se esquecem dos seus testemunhos ou da sua palavra.
Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Um temente ou um teimoso? Deitava teimando, acordava teimando, sonhava teimando, quando acordava outra vez teimava. O Senhor está em busca daqueles que são tementes, daqueles que ouvem a sua voz, daqueles filhos que são obedientes à sua palavra. Aquela nação pela qual ele fez tudo. Os juntou, os libertou de escravidão, os fez atravessar um deserto, um mar, os levou para vencer outras nações, os deu casas fixas, os fez colher em plantas que eles não tinham plantado, morar em casa que eles não tinham construído, abençoou de todas as maneiras possíveis. Hoje, era aquele povo que não estava ouvindo a voz de Deus. Hoje nós estamos bem, graças a Deus, saudáveis, vivos, morando em nossas casas, tendo o que comer, graças a Deus. Mas será que não somos como estes também, muitas vezes? Teimando ainda em desobedecer a Deus, brincando ainda com aquele com o qual nós não podemos brincar. Vamos orar, vamos ficar de pé e orar por clemência da parte de Deus, para que se em alguma parte o nosso coração ainda se acha teimoso, que possa se encontrar depois dessa oração temente ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a Deus pela maneira como o Senhor usa o teu texto sagrado. Um texto sagrado a Deus de muito tempo atrás, mas que é tão atual quando se fala, ó Deus, do coração humano. Porque somos, ó Deus, muitas vezes os mesmos. O reflexo dos nossos pais, o reflexo de uma Israel que se perde em meio às bênçãos, se perde em meio à vida comum e às coisas que este mundo pode oferecer e se esquece que a verdadeira vida só há em Ti. Só pode ser vivida com o Senhor. Pai, nessa hora nós queremos confessar as teimosias do nosso coração. Quando nos esquecemos da Tua palavra, quando não a praticamos como se devia, ó Deus, ou quando deixamos algumas partes de lado e escolhemos só aquilo que nos beneficia. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos completamente tementes ao Senhor. E que o nosso coração se volte para Ti, se volte para Cristo, se volte, ó Deus, para a palavra que o Senhor nos deixou. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, nos concede, ó Deus, um retorno para as nossas casas em paz e segurança, livra-nos de todo o mal. É a nossa oração e a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, orar silenciosamente e nos despedirmos em paz.